Olá, boa noite, pessoal. Vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Ju, coisa mais linda desse mundo. Agora eu começo. Ju, acho que você tem que pedir pra entrar, não tem? Me ajuda, gente. Que eu tenho problemas com esse negócio. O que eu faço? Esse foi. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu... Ah, consegui! Coisa linda! Consegui. Botar um filtro, né, para poder ficar à altura da pessoa. Gente, Eu sou eu dessa. não sou tão internetica. Ai, que linda! Coisa mais linda! Deixa as pessoas chegarem. Pronto, achei meu filtro, agora sim. Ah, parece, né? Parece que precisa. Boa noite, meus amores. É uma delícia estar aqui com a Ju. A Ju é uma pessoa que eu admiro muito pelo dengo, pelo comprometimento, pela seriedade. É uma pessoa extremamente estudiosa. Eu acho lindo isso nela. Principalmente porque a gente vem falando tanto, né, Ju, de como é importante a gente ir se aprofundando. E claro que quando a gente fala de profissão cartomante, a gente também precisa pensar, né? Esse tema foi a Ju que trouxe. A gente precisa pensar nesse processo, né? Nessa curva de aprendizado que existe com a gente no nosso começo e no que a gente deseja se transformar. Queria que você se apresentasse, todo mundo já te conhece, falasse do seu trabalho, da sua página. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero falar que é um prazer estar aqui, porque admiro muito a Dani, a gente conversa aqui nos bastidores, está sempre trocando figurinhas, e a gente pensa muito parecido, né? Eu costumo falar que a cartomancia na minha vida, ela trouxe tanta gente legal, tanta gente bacana, que é o inverso do que as pessoas pensam, que tem competição, pelo contrário. Um agrega o outro. Então, assim, é um encontro. Eu acho que são encontros, né? É. Bom, sou cartomante, sou cristaloterapeuta. Recentemente eu me formei em terapia floral e também é outro universo que eu estou apaixonada, cada dia mais estudando. Sou especialista no ensino de ciências e biologia, então eu acabo trazendo um pouquinho também do meu olhar de bióloga para as cartas, né? E de professora também no ensinar sobre baralho cigano, sobre cartomancia. Como a Dani falou, é uma honra ela falar que eu sou estudiosa, então eu sei que ela também é. Então, quando a gente está nesse mercado, né? Eu acho que em qualquer mercado, você tem que estudar de um jeito. Eu cresci, a minha família é uma família que é humilde, é de origem humilde. A minha mãe sempre colocou isso para mim. Você tem que estudar, você tem que estudar. Ela não tem isso, mas ela sempre falou, você tem que estudar. Então eu cresci com essa coisa do estuda, estuda, estuda. E dentro da cartomancia não poderia ser diferente. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo, não só com as cartas, mas até quando eu oriento, ministro aulas de baralho cigano, gente, existe bibliografia, existe cursos maravilhosos, então a gente precisa estar informado, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar muito e saindo um pouco também do nicho da cartomancia, precisa estudar o ser humano, precisa estudar anatomia, precisa estudar as áreas de trabalho, as áreas sociais, você precisa entender quais são os grupos étnicos, grupos sociais que têm manifestações, suas culturas. Perfeito. Recentemente a Dani fez uma live com outro maravilhoso, que é o Lepletia, que eu também sou apaixonada por ele. E ele é muito engajado na questão do ativismo social, né? Para falar da questão de gênero, sexualidade, em relação à homofobia. Então, a gente também precisa estar atualizado a esse contexto, porque o nosso consulente que vai chegar para a gente, ele vive nessa cultura, ele vive nesse ambiente, a gente está inserido nesse ambiente.
Então a gente não pode ser, né, aquele cartomante que foi, ó, Dani, se você quiser me interromper, você me interrompe, Né? eu falo, né? É só noite. Então, quando a Dani me convidou primeiro, eu me senti muito honrada, mas eu pensei muito nesse tema, qual é o cartomante que eu gostaria de ser? Né? Porque você vai ver, né, vocês vão observar que dentro da nossa área existem milhões de profissionais, cada um trazendo um pouquinho do que ele é. Né? A gente fala muito da neutralidade ao ler as cartas no sentido de cura de cartas, a gente não vai se aprofundar em uma espiritualidade, mas o meu olhar de vida, de vivência, de experiências que eu carrego comigo, ele vai trazer esse olhar e essa impressão da forma como eu convenciono essas cartas. Então, ali vai ter um pouquinho de mim naquela leitura, né? Então, a gente nunca vai ter uma leitura igual, a gente nunca vai ter um profissional igual, a gente pode ter profissionais que pensam parecidos, que trabalham de formas parecidas, mas você não vai ter um profissional igual ao outro. Cada um vai ter a sua vivência, o seu tipo de acolhimento. E dentro dessa esfera, eu penso muito no tipo de cartomante que eu queria ser, mas eu penso muito no tipo de cartomante que eu gostaria de ir, né? Você Porque tocou num ponto que eu tinha até anotado. Se a gente, principalmente para quem está começando, né? Eu falo muito isso para os alunos. Dani, quanto que eu cobro, né? Como que eu me porto? Eu sempre falo isso. Se você fosse procurar hoje um profissional, esquece o valor. O que você procuraria nesse profissional, né? Quando o seu coração tivesse, né, nas nuvens, né, naquele momento de confusão, de questionamento, o que você busca nesse profissional? É uma resposta imediata? É um acolhimento, né? É uma empatia, porque se colocar no lugar do outro é muito importante, né? A gente não trabalha com julgamentos, como você mesmo falou na mesa de jogo, né? E é tão importante entendermos todos os nichos, todas as subdivisões de vida que possam existir, subdivisões de modo de vida, tá, gente? Não estou falando de pessoas, por favor. Para que a gente possa entender a bolha, né, que cada um vive. Tem uma menina que eu gosto muito no Instagram, o nome dela é Elisa Rose Waters. Ela fala muito sobre o sagrado feminino e ela fala que cada um de nós vive numa bolha. Cada bolha tem as suas referências, né, as suas experiências, e a minha bolha, ela conversa com a sua bolha. Elas podem ter vindo do mesmo lugar, mas não necessariamente possuem as mesmas referências e os mesmos valores. E a gente precisa entender que cada experiência, ela é única, né, Ju? Você que é bióloga, sabe muito melhor até do que eu, sabe que cada célula ali, cada componente, ele é único, ainda que seja parecido, né? sim, por mais que você carregue o gene do seu pai, da sua mãe, você vai ter os seus genes, você vai ter a sua formação, né? Então, quando a gente fala nessa questão de qual é o cartomante que eu gostaria de ir, como a Dani falou, do acolhimento. O que é ser acolhido? É você procurar ser um profissional que na primeira impressão você já vai causar essa sensação de caramba, eu vim no lugar certo, eu procurei a pessoa certa. Porque, como ela falou, quem vai procurar a gente tá com o coração apertado, tá com N coisas, né, na cabeça, quer ter esclarecimentos. Então, você acolher esse consulente, eu costumo falar, acolher não é pegar no colo e guiar a vida toda e ser o terapeuta dele. Não, não é isso. Mas é você fazer com que ele se sinta confortável para compartilhar com ele a vida dele, as experiências dele, né? Porque, na verdade, ele vai estar ali abrindo a vida dele toda para você. Né? Se for uma mesa real, por exemplo, uma mandala astrológica, você vai ver coisas que são muito particulares, que são muito pessoais. Que sagradas, Então, né, Ju? sim, e o fato dele ter a coragem de buscar ajuda com uma pessoa, né, que no caso você, então isso já coloca você como uma pessoa especial na vida dele, né, de alguma forma. Então é você honrar essa conexão, é você respeitá-lo, você acolher, você fazer com que ele se sinta bem. Também falo muito da questão de não omitir algumas coisas ou muitas coisas também. Você saber como passar, ou de repente, às vezes, você vai ver uma coisa, sei lá, você vai pegar um consulente que está com depressão, né? Uma depressão profunda. E aí você vai ver uma coisa muito grave, né? Uma coisa assim que vai desestabilizá-lo. Então, se você for terapeuta, você vai junto, né? Claro, psicólogo, né? Que a gente não trabalha sozinho, é um conjunto, sempre Sim, deixar isso bem perfeito. claro. Mas você vai ali auxiliar esse consulente, você vai indicar um floral,
Você vai fazer um acompanhamento para que ele se reestabilize, para que num outro momento ele possa receber essa notícia, ele possa lidar melhor com esse impacto. Porque o atendimento com cartomancia, até ontem eu li um post, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, um desses grupos de baralho cigano que a gente está no Facebook, e alguém colocou assim: não admito que fale que tarô é terapia, que cartomancia é terapia. A Eu vi. cartomancia é um tipo de terapia, sim, porque você está lidando com outra pessoa, você obviamente não substitui um profissional, né, da psicologia da área, e a gente muitas vezes orienta e indica, É mas o nosso dentro trabalho, desse inclusive, quadro, indicar, né? É um dos nossos trabalhos exatamente. indicar e orientar, buscar ajuda médica. Sempre, sempre. Sim, sim, porque a gente não tem essa capacidade, né? Então, para a gente, isso é um tipo de terapia, você sentar na frente de outra pessoa, essa pessoa revelar a vida dela para você. Vocês verem minhas anotações tão lindas aqui, que eu sou Ai, dessas, linda. que saio com comentários rabiscando. Até coloquei, né, que a gente trabalha como cartomante é adivinho. Eu não concordo, mas eu também não discordo, porque adivinhar é você trazer à tona o que está oculto. Então, você vai trazer à tona o que está oculto na vida do consulente, né? O que é o que está oculto? É que às vezes você não vê. Às vezes é um comportamento meu, um padrão que eu não percebo, que eu estou me inserindo o tempo inteiro, uma atitude que não está legal para mim em relação aos outros. E que Então, você, de reflete, certa né? forma, Acaba refletindo nos meus sim, relacionamentos, na minha vida financeira, na minha vida como um todo e trazendo essa experiência para a cartomancia, acaba refletindo nos meus clientes, né? Na forma como eu sim. trato e atraio, né, esses clientes, né? Sim. Então você vai buscar e vai ajudar esse consulente de alguma forma, né? Então você vai orientá-lo. Então, quando você se coloca nesse papel de consulente, você entende bem o profissional que você gostaria de ser, né? Ou Exatamente. seja, eu quero ser um profissional. E aí eu vim aqui pensando, né? Poxa, que profissional é esse? Um profissional que estuda, um profissional que é dedicado. E aí, dentro desse estudo, dessa dedicação, eu falo muito de alguns pilares que levam as pessoas a estudar cartomancia, né? Eu vejo três, que é a espiritualidade, geralmente as pessoas em casas religiosas, né, nos templos, sentem vontade de estudar carta, porque no templo que elas frequentam, nos espaços já jogam, já atuam com os seus Sim. mentores espirituais, orientação dos seus mentores. Vejo a questão da intuição, de sentir, né? Essa intuição vem muito como aquele chamado que as pessoas falam. Nossa, eu tô sentindo um chamado. Eu nunca frequentei um templo religioso, eu nunca frequentei nada, mas eu sinto um chamado para a carta. Então, essa intuição acaba despertando em você essa vontade de conhecer as cartas. E também, gente, dentro dessas duas esferas, o estudo, a pesquisa, né? Às vezes você compra um oráculo, você se interessa, você não tem nem comprou intuída, mas você achou bonita a carta, comprou, estudou, e aí você vai ficando curiosa, vai se abrindo o universo. Então, eu penso muito sobre isso, que esses três pilares, eles não podem estar soltos, eles precisam estar conectados, né? Como nossa colega Deb fala, religião e cartomancia são coisas distintas, mas espiritualidade não é religião, espiritualidade é você se autoconhecer, né? Você É só se olhar no se espelho, né? integrar. Somos seres Sim, espirituais e sim, não adianta, né? Ainda que a gente saiba, ainda que a gente levante a bandeira de tentar separar cada vez mais a cartomancia da religião, porque a gente sabe que fazem às vezes uma farofa que prejudica o consulente de uma forma geral. A espiritualidade ela é inerente ao ser humano. Nós somos seres espirituais, né? Vivendo numa experiência humana. Então, qualquer coisa que eu faça, desde um bolo, né? Ah, você que ensina, que é um ofício incrível, né? De transformação e de criação aí de informação, né? De pessoas. A cartomancia, a enfermagem, a engenharia, tudo aquilo que você faz, tudo, você faz de forma espiritual, né? Uns se sim. atentam a isso, outros não tomam consciência, né? E a concepção de espiritualidade, ela pode ser muito ampla, porque cada
filosofia vai trazer a sua concepção. E às vezes você também não tem uma concepção. Às vezes você acha que a espiritualidade, como eu penso, está conectada em tudo, é o todo e são todas elas juntas. Então, a gente que é ser humano que segrega, que separa, que divide. Mas é uma coisa só, é uma energia universal só, né? Então, esses pilares, eles vão te levar a estudar. E aí eu fico pensando, gente, a gente só vai ser um bom profissional se a gente amar o que a gente faz. Isso em qualquer área. Então, você tem que ter o tesão. E o tesão, né, por você estar na sua área, é pautado na nossa área, nesses pilares. Você tem esse chamado, essa intuição, preciso ter o dom. Não é ter o dom, mas é sentir aquela coisinha, né, aquele frio na barriga. Ai, eu quero aprender porque estou querendo, estou interessada. Então, ter esse chamado, ter essa vontade e nunca perder o brilho no olhar de aprender as cartas. Porque a cartomancia, como qualquer outra área, se você acaba se acomodando, é sempre aquilo ali, pode ser sempre estático, né? Então, o coração vai ser sempre o amor, a raposa vai ser sempre a armadilha trapaça, e não é bem assim, né? As cartas, elas falam muita coisa, elas são amplas, elas trazem uma riqueza de tanto significado que se você não tiver cuidado, você fica maluco com tanta coisa que você vai aprender, né? Mas E trazem. E se você não mergulha, desculpa interromper, se você não mergulha nesse simbolismo, isso é muito importante que você está falando, a gente tem aí, como eu já vi, jogos iguais, né? Acontecendo. Então, eu atendi a Ju, é isso. Aí eu atendo a Clara, é isso. Aí eu atendi a Tânia, nossa. Aí o cartomante, ele faz essa pergunta, né? Eu já tive uma amiga assim, meu Deus, mas meus jogos estão todos iguais. E eu sempre devolvo a pergunta, né? Você tem estudado? Tem se atualizado? Tem aprendido coisas novas, métodos novos? Eu tenho dado como exemplo para os meus alunos o novo Insta do Alexander, né? Do Ó, Lenormand, eu tô fazendo o curso né? dele. É Eu tô maravilhoso. maravilhada. E eu falo, gente, testem métodos. Uma das coisas que eu faço, né, na última aula do meu curso, eu sempre falo, façam outro curso. Né? Espero que vocês saiam daqui e amanhã vocês se matriculem em outro curso. O único pedido que eu faço é sempre garantir pelo menos um tempo na escola brasileira para depois migrar, né? Para poder dominar Sim. mesmo a simbologia. Mas eu sempre dou essa orientação. Inclusive, eu tenho já alunas minhas da última turma já matriculada no curso da Tânia. Falo no seu nome, falo na Tânia, na escola europeia, Alexander, Carla, Douglas, são pessoas que são referência para mim. Na escola brasileira, você, Tânia, tem o Denis Mapelli, que eu acho incrível. Então, são pessoas que estão ali, né, mostrando. E tem uma coisa que eu também acho que tem a ver com o nosso tema, Ju, que é muito a questão do exemplo que você fornece, né? A gente está tão preocupado hoje nas redes sociais, e a gente conversa sobre isso, né, nos bastidores, de seguidores, e tudo bem, gente, seguidores, está tudo bem ter essa preocupação, mas assim, a preocupação em fazer o super feed, né, todo organizado, aquela coisa toda engessada, e você esquece de Não sou. mostrar o Já. seu cabelo, você esquece de mostrar quem você é, você tomando seu café, você mostrando seu gatinho, você falando que você é uma pessoa real, que está ali com as suas emoções, com a sua energia, né? Isso. E isso aproxima também as pessoas de você, né? Você não fica como aquela pessoa intocável, inalcançável. Eu tenho até uma conhecida que fala: não, mas você não pode ser incansável. Gente, quando eu tenho as minhas crises de ficar comigo, de autoconhecimento, eu não quero saber de E nada. tudo Eu quero bem. sair de tudo. Eu falo, gente, vou ficar um tempinho longe. Quem já me segue já sabe que eu tenho os meus devaneios, minhas coisas. Então, ó, vou E que ficar um lindo é tempinho você comigo mesmo. Não que lindo é preciso. você poder se respeitar, né, Ju? Porque o tem que, né? Eu falo Sim, muito com a Tânia, inclusive, a gente se encontrou um tempo atrás, estava falando exatamente disso. O tem que é horroroso, né? Porque, ai meu Deus, eu tive um dia, né, muito cansativo, mas hoje ainda não fiz os, sei lá, 5 posts lá, 3 posts que eu tenho que fazer. E aí vira mecânica, aí vira chato, e aí vira over. e é para Fica. ser prazeroso, né? É É isso. para trazer prazer, Tem que é para trazer ser conteúdo, legal. tem que ser gostoso, tem que aproximar, né? Eu brinco muito que os meus seguidores são meus bolinhos de fubá. E você tem um comportamento muito parecido com o meu, assim, é muito verdadeira, é muito autêntica.
é muito preocupada com as pessoas e não com o formato, né? De novo, gente, não estou Sim. julgando, o formato é importante para algumas pessoas e tudo bem, né? Eu penso muito sobre isso também, né? Porque você olha, às vezes, algumas páginas e você fala, caraca, eu queria minha página assim, que linda. Mas aí eu volto e falo, gente, mas essa não sou eu. Eu, ó, fiz novena, não consegui salvar um vídeo porque me atrapalhei, sei lá, deu pau. Aí, no dia esqueci de acender a vela, nós somos reais e eu sou distraída. Eu tento não ser, eu tento ser organizada, eu tento ser metódica, mas eu sou uma pessoa distraída, muito distraída. Então, várias pequenas coisinhas às vezes passam. E tá tudo bem, você não tem que se cobrar. Agora, eu acho que a cobrança em relação a você enquanto profissional é bem nessa tecla que a Dani falou. Você está estudando? Você está conhecendo outras pessoas? Porque, assim, como a Dani falou, se você é enfermeiro e você trabalha no hospital, você está trocando informações com outros enfermeiros. Em algum momento vai ter um treinamento, sei lá, se chegou. Vamos citar agora o caso da Covid. Infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia. E nunca se fez tanto entupimento na história como se tem feito atualmente, né? Então, até um tempo atrás, é uma técnica que nem todo mundo dominava. Então, precisou haver um treinamento para as pessoas dominarem a técnica para executar com E perfeição. imagina quantos que não foram errados no início, né? Quantas gargantinhas aí não foram feridas, né? E já tem estudos hoje em dia que trazem esses erros, que o Brasil tem um índice também elevado de erro por conta de treinamento e tal. Então, assim, se você está numa área e você não estuda, e você não treina, e você não troca, e não compartilha, você vai ser um profissional que vai ao tempo inteiro tem gente lançando livro. Eu tô falando de livro porque hoje já chegaram, né? Ontem chegou um, chegou outro, então assim, eu já tô aqui louca para ler. Mas o tempo inteiro os profissionais estão se atualizando. Você tem encontros, né? A gente vai ter um encontro de cartomante agora, esse ano, que já acontece há 10 anos. Então, assim, você tem encontros pontuais para esses profissionais. Todas as áreas têm. E quando você gosta, quando é uma área que você gosta, você não vai fazer por obrigação. Você vai fazer porque você está interessado em aprender, em conhecer, né? Que foi aquilo que eu falei ali no início, é o tesão. Se você tá numa área que você não sente tesão, que você não honra como num relacionamento, o que você está fazendo? Né? Você não tá, E isso é muito tá... transparente, né, Ju? Você percebe quando a pessoa está ali na sua frente, né, com vontade, seja numa consulta médica, seja para tirar seu sangue, né? Seja para vender lá sua coxinha lá na padaria. E você percebe quando a pessoa está querendo estar em qualquer outro lugar que não ali e chega a fazer mal aquele contato ali que você faz com aquela pessoa. Então, o livro até dos 4 compromissos, né, fala muito sobre isso, né? Faça direito o que você vai fazer, né? Seja bom naquilo que você faz, brilhe, porque a gente está muito no automático às vezes também. E acontece muito isso também, né, Ju? Terminei um curso, virei cartomante, acabou, não estudo mais nada, vamos atender, não tenho cliente, aí pago uma pessoa para cuidar do Insta e vai no automático, né? Naquele processo de manada. Aí outra coisa que você falou perfeita. Você paga, nenhum problema em pagar, gente. Acho super legal, você acha chique, né? Acho tão chique. Eu paguei a pessoa, meu personal, não sei o que e tal. Nem sei como é que chama, personal digital media, né? Falam. Acho interessantíssimo, mas foi o que a Dani falou. Você não está vivendo a experiência. Porque a cartomancia, para você ser um bom profissional, você tem que ter uma experiência. Eu penso muito na minha trajetória. Eu comecei a jogar cartas com 9 anos. Mas eu não joguei profissionalmente, eu jogava intuitivamente porque eu sempre gostei de esoterismo, sempre fui muito ligada a isso. E de repente eu parei. Quando eu parei, aquilo tudo para mim sumiu da minha vida. Mas quando eu voltei até a trabalhar profissionalmente, eu fiquei 5 anos estudando, quase 5 anos estudando sozinha. E aí chegou um momento que aí foi o que a Dani falou, que eu precisei de uma orientação. Não porque eu não soubesse, mas porque eu precisava trocar experiência, eu precisava de alguém que tivesse experiência. Porque a leitura, gente, eu sou suspeita para falar. A leitura é maravilhosa. Eu não sou contra quem se forma de forma autodidata, mas eu acho que em algum momento da sua caminhada você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém para trocar experiências. Não é nem para aprender, porque o aprendizado você já tem. Mas troca, eu acho que ninguém consegue. A gente não consegue dirigir sozinho, a gente não. Ainda que a gente aprenda a ler sozinho, né?
a formação das frases de forma mais profunda precisa aí de uma orientação profissional, de uma professora com técnica. A gente precisa disso para aprender a comer melhor, para aprender a andar de bicicleta. Tudo que a gente faz, inclusive o que é automático hoje, nos foi ensinado de alguma forma, desde escovar o dente, né, até fechar a porta de casa e ver se a gente tirou o ferro lá da tomada. Então, quando a gente fala de aprendizagem e desconstrução, né, do que a gente acha que sabe, a gente também está falando de humildade, né, Ju? Tem muito a ver com humildade, né? Você perceber um profissional que ainda estuda, que ainda não, nós sempre temos que estudar, porque tem tanta coisa que a gente ainda não sabe, né? Que bom que a gente ainda não sabe, né? Muita coisa. Haja vida, né? Cada vez que eu faço um curso novo, eu falo, mas meu Deus do céu, agora aprendi mais isso. E são técnicas, são métodos, são formas de leitura, e às vezes um olhar diferente sobre uma carta que seja, já faz você ter uma outra leitura, uma outra palavra para definir. A troca ela é muito importante, né? Então, e se colocar no lugar de aluno sempre também é muito bom, porque você começa a desvendar, né? A deslumbrar novos caminhos diante daquilo que você já faz. E quando a gente fala o cartomante eu quero me tornar, né? É sempre importante a gente saber que não se consegue, aí não adianta, tá, gente? Em qualquer profissão. Ninguém escala uma montanha sozinho, né, Ju? Não funciona assim, né? Deve ser chato demais aquela pessoa que trabalha sozinha, sem contar com ninguém, sem trocar com ninguém, sem poder querer abraçar as pessoas, sem poder estar lá no WhatsApp como a gente faz. Deve ser muito ruim você não ter essa troca de experiência importante. Eu gostei muito do que você falou, porque é mais do que aprendizado, é trocar mesmo, é a árvore, né? Eu penso muito na aprendizagem, né? Gente, eu sigo assim, sou professora de formação, né? Então, Paulo Freire para mim norteia muito essa questão de aprendizagem. Então, você não vai ensinar. Você aprende na sua vivência, você aprende no seu dia a dia, com as suas experiências. Então, a aprendizagem ela é pessoal, ela é íntima, ela é única, exclusiva, é minha, né? Eu aprendo do meu jeito, da minha forma. Mas a troca de saber, a troca de conhecimento que você vai ter com alguém da área, que você não vai pegar, você vai ampliar o conhecimento que você já tinha, né? Você só vai agregando e ampliando. Então, essa troca ela é muito importante. Não, e como a Dani falou, não se formam profissionais sem que se tenha um mentor ali que já tenha uma bagagem, que já tenha uma experiência para poder trocar com você, para te orientar. Eu penso muito na ciência, nessa questão relacionada ao ensino e aprendizagem como orientação. Você precisa, em algum momento, passar por essa orientação. Né? Porque, até para perceber o que é seu vício ou não, né? Quando a gente fala a gente está falando de uma simbologia, né? Entre aspas, de duas escolas, né? A gente sabe que tem algumas subdivisões na escola europeia, mas a gente está falando, até na brasileira, porque tem a parte que trabalha com o sincretismo, né, com os orixás, e tem a parte que trabalha como a gente, pura e simplesmente com a cartomancia, né, ainda que seja com simbolismo brasileiro. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala, né, de escola, e quando a gente percebe esses cenários, a gente tem um padrão ali, né? A árvore em uma quer dizer isso e na outra quer dizer aquilo. Eu não posso simplesmente chegar em casa e falar assim, árvore significa, sei lá, sexo. Porque tu fala da mulher, né? Não posso. Então, essa parte da troca ela é importante até para a gente começar a ajustar essa questão do que funciona e do que não funciona, do que é real ou não é. Porque a intuição, ela funciona. Mas sem o conhecimento, ela pode fazer alguém se perder, né? Exatamente. E nenhum profissional se forma intuitivamente, né? Você precisa dessa troca, você precisa entender o que aquilo significa. Como a Dani falou, se você tem uma carta que tradicionalmente ela é X, seja em uma escola, em outra, e com todas as suas instituições, ela não quer, ela para você pode representar alguma coisa, o significado dela tradicional real não é esse. Então, você tem que saber entender que é real para o conhecimento coletivo
e o que é real para você. Tudo bem, você acha que é isso? Ok, mas você tem que entender o que que é aquilo até para você ensinar. Quando eu ministro cursos de baralho cigano, as pessoas perguntam, Ju, você segue escola europeia ou escola brasileira? Eu falo, gente, em teoria, eu sigo, né? Em prática, teoria, eu posso dizer que eu sou da escola brasileira. Mas se eu for me estudar, eu não sei dizer, porque quando a gente estuda toda a escola, e aí eu já sou chata nessa questão de se você vai estudar a escola brasileira, você tem que, pelo menos, passar pela história que perpassa a escola europeia, porque as cartas foram criadas lá. Então, você tem que entender Exatamente. o contexto histórico da época, você tem que entender como é que se formou, o que, que as cartas dizem tradicionalmente em uma determinada sociedade, que é uma sociedade do século XIX, totalmente machista, totalmente ligada à igreja, totalmente com uma visão totalmente diferenciada, para você poder entender Ilimitada, essa né? escola. É censurada, né, Ju? A gente precisa entender Sim, que a simbologia do baralho cigano ela passa por uma época de censura, né? Então, alguns sim, símbolos ali eles precisaram estar ali, não porque Johann quis, mas porque existia ali uma censura religiosa na época que precisava remeter à igreja de alguma forma, né? exatamente. E aí também, você também não pode ficar só no estudo. Porque a cartomancia é sensibilidade, né? Vou sair, não acredito na espiritualidade, sou mais racional e tal, vou sair desse meio. Mas a sensibilidade ela tem que ter, porque você, por mais que você esteja lendo cartas, você está lidando com pessoas. E como a gente falou no início da live, são pessoas que fazem parte de movimentos sociais, que têm a sua individualidade, que deve ser respeitada, que deve ser preservada. Muita coisa que você vai ver, você também não tem o direito de tocar e falar, porque é uma particularidade daquele consulente, e Perfeito. que muitas vezes você vai tocar nesse ponto, você pode acionar algum gatilho que ele não está preparado para Gatilhos lidar com emocionais é isso uma coisa que também. eu quero até fazer uma live sobre isso, né? Que fala muito do ego do cartomante, né? O quanto que você acionar um gatilho emocional pode efetivamente destruir o psicológico do seu Sim, consulente, né? Desnecessariamente. sim, Existem tantas formas de você falar sobre um acontecimento que não necessariamente precisa ser com o dedinho apontado de você é isso passou por aí. isso, né? Com todas as palavras. É Gente, muito não importante. sejamos hipócritas, né? É muito bom quando a gente faz um jogo e alguém manda mensagem pra gente, fala, nossa, é isso Sim, mesmo, aconteceu isso, foi desse jeito. Você fala, caramba, eu tô no caminho certo, que bom, né? Associei as cartas da forma como era para ser naquele jogo, porque também as cartas podem mudar o seu significado de acordo com as combinações, né? Por isso é importante estudar, né? Você de vai ver, acordo ah, com o mas jogo, a de acordo carta com a tal. posição, né? De acordo com a forma como tá Exatamente. ali, O do que que tá aqui em na escola volta. brasileira geralmente não se leva muito em consideração a questão do posicionamento, mas em um jogo você vai ver que acontece. E Não, aí, se você não acontece. souber por que que acontece, você vai se embolar. Então, a formação de um bom profissional, ela perpassa dele. Foi o que a Dani falou, eu vou escolher a escola brasileira, né? Eu vejo a escola brasileira hoje em dia, como você falou, tem as suas subdivisões, eu vejo a terapêutica e a iniciática, né? Que vai para o lado dos orixás, que sincretiza e que é uma coisa mais espiritualista, né? Mais ampla na espiritualidade, também mais restrita. Mas você tem a terapêutica, que aí eu bato na tecla porque cartomancia também é um tipo de terapia, Sim. terapia oracular, sim, para mim e para mim não resta dúvidas sobre isso. Então você vai para essa escola e você começa a perceber que uma carta no amor é uma coisa, uma carta na saúde é outra, a mesma carta, e ela se amplia, né? É contextualização. E se você fica só na intuição, Na você não sai polaridade, a disso, gente não você gosta muito fica de falar preso. polaridade, né? Mas na polaridade positiva é uma coisa, na polaridade, né? Na Sim. interpretação E negativa aí, é como é que outra. você sabe? É Mas isso. como que eu sei que a carta está falando negativamente? Você vai ver o que está no entorno, você vai ver como é que está acontecendo a história, Vai a porque não é maioria uma das cartas que história estão que em você vai volta. contar. E é muito, Sim, eu e falo você muito vai sobre isso contar essa no livro, história. né? A gente aprende a carta, que é uma palavra, né? A carta é uma palavra, né? A gente aprende urso. E depois a gente aprende a formar a frase, né? A carta, a gente forma uma frase. Depois da frase, a gente, na mesa real, a gente conta uma história, né? A gente forma um texto. Então é todo um processo aí, desde o momento em que a palavra até o momento que a gente conta a história
da alma do nosso consulente. E contar a história parece simples, mas sem empenho, sem dedicação, sem estudo e sem prática, né? A prática é muito importante. Daquele momento em que você termina o seu curso e se coloca mesmo no papel de humilde e chama o seu amigo, chama o seu familiar, chama o seu vizinho e vai jogando, jogando até você perceber que você nasceu para aquilo ali e as coisas vão fluindo de uma certa forma. Então, assim, eu sempre indico conhecer as duas. Eu comecei pela europeia, né, há anos atrás, entrei na brasileira por causa da Tânia, e as coisas mudaram, mas a gente fica com o olhar dividido, né? Eu ensino a brasileira, faço parte, né, do YouTube da Tânia, do canal da Tânia, com o olhar brasileiro, mas na minha atuação eu tenho as duas escolas, porque já é algo que vem de muito tempo. Então, assim, e a colocação, o local da carta, a forma da simbologia, eu sou uma pesquisadora de simbologia, é incrível como as coisas conversam e vão desenhando, né, costurando aí uma história importante e profunda. Mas quando você olha, Ju, assim, você como cartomante e terapeuta, né? Porque eu também concordo muito com você, eu acredito que o oráculo ele também é uma das formas de terapia, porque a partir do momento que eu afirmo que o abraço é terapêutico e que o ouvir é terapêutico, eu posso também afirmar que o oráculo é terapia também, né? Porque eu estou fazendo isso tudo junto com o momento da consulta. O que você acha mais importante, assim, quando você se vê como cartomante, assim, dos orgulhos que você mais tem, assim, para você na sua trajetória, que é tão linda? O que mais te dá orgulho, assim, de ver, de sentir? Olha, são tantas coisas, gente. Tudo me dá orgulho na cartomancia. Mas tem duas coisas que eu acho que eu bato muito na tecla, que é a liberdade e o empoderamento, né? Porque a liberdade e o empoderamento, para mim, tá dentro desse meio. O fato de você, numa sociedade que ainda condena muitas vezes a cartomancia porque não conhece e conhece como prática religiosa, infelizmente pelas mãos também de péssimos profissionais que a gente também tem aí, infelizmente, né? Não, Como toda qualquer profissão, área. né? Mas eu acho que esse processo de empoderamento, de entender, porque assim, eu comecei a cartomancia como, né, na forma de me aprofundar e de estudar, como uma orientação para mim no momento difícil que eu estava tendo. E quando eu percebi que isso era libertador, porque ao mesmo tempo que eu estava sofrendo, era como se as cartas e toda a energia estivesse falando assim: olha, tá ruim, não tá legal, mas você vai passar por isso, vai passar. De olhar para mim e falar, caramba, eu sou assim. O quanto eu mudei, o quanto eu cresci trabalhando com cartomancia. Porque eu era, se eu for pensar em quem eu era antes da cartomancia, era uma outra Juliana, uma Juliana mais arrogante. Ainda sou um pouquinho, tô mudando, gente. Eu não vou mentir para vocês, né? Tipo, eu sou boazinha. Aqui em casa as pessoas falam, nossa, ela só gosta de filme de vilão, porque os vilões são mais legais aqui, né? Uma coisa mais interessante. Mas a Cruella é legal, É ótimo, adoro ela. a Malévola. Gente, Malévola, maravilhosa. maravilhosa. Amo Malévola. Então, assim, eu me melhorei muito em relação a ouvir. Eu não era uma pessoa muito paciente. Então, hoje em dia eu tenho mais paciência. Eu tento ter um pouco mais de empatia. Antigamente eu queria brigar muito por muitas coisas. Hoje em dia eu já. Ei, peraí, respira, não vou brigar por isso, não tem nada a ver. Ah, deixa a pessoa com a maluquice dela e me deixa com a minha maluquice. Então, essa liberdade de olhar para mim e falar: caramba, como eu tô crescendo, como eu tô melhorando, como eu estou mudando pelo simples fato de trabalhar com cartas, eu acho que para mim é uma das maiores conquistas. E outra coisa que eu percebo muito é a questão de realmente estudar uma coisa que eu amo, né? De realmente estar me sentindo realizada. Eu não imaginava a dimensão que era você. Eu sempre gostei de biologia, eu sempre fui apaixonada por bicho, por planta. Me senti realizada na minha profissão, no meu estudo, sempre me senti. Mas na cartomancia é diferente, eu não sei explicar. É uma realização como se eu tivesse, eu não sei, gente, é uma coisa que eu não consigo mensurar em palavras, sabe? Porque muitas portas se abriram para mim e não foi pelo fato, eu nem queria ser cartomante. Eu comecei, olha, eu nem queria, eu comecei estudando para me ajudar.
E aí, de repente, eu falei, caramba, eu tô me ajudando tanto e deve existir alguém que também tá precisando dessa orientação. E aí, quando eu vi, as coisas foram acontecendo muito rápido, eu já estava conectada à Tânia, aí eu fui conhecendo outras pessoas, e aí, quando eu vi, já estava dando curso e estava muito fissurada em cartas, sonhando com. Ah, eu acabei de contar agora na prateleira de livros, que eu sou dessa. Os livros chegam, aí eu tenho aquela coisa com livro, né? E aí, eu, caramba, 25 livros de baralho cigano, só de baralho cigano. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo um pouco de compulsão também, né? Porque às vezes minha família precisa me dar uma travadinha, né? Peraí, né? Sai um pouco, desacelera, tal. Precisa deixar o respiro mesmo. Isso eu tô sempre estudando, Eu sempre lendo. consegui me É muito boicotar, eu viciante. consegui me enganar. Para não me sentir mais culpada vendo o livro chegar, eu comprei o Kindle. E aí acabou, porque eu tenho vários ali, eu tenho mais de 100 livros ali, então tá ótimo para mim, E aí, sabe? no final, o que que você faz? Você lê um negócio, aí você, caramba, mas eu tô precisando de outra coisa. Quando você vê, você tá lendo não sei quantos livros ao mesmo tempo, né? Eu sempre Mas tá leio mais de certo, no um. final tá certo. Eu sempre leio mais de um para forçar o cérebro, né, a lembrar. Então, isso é uma coisa que eu já faço. E eu tenho o hábito também de reler alguns livros, principalmente livros de estudos, né? Odete, Geraldo, são Sim. livros que você precisa Ó, o reler. da Odete Carla, aqui em né? casa, É um já a capa clássico. já tá saindo, já É, tá, porque eu uso todo muito. Então, anotado, assim, o meu também. O da Hannah eu também, a penso Hannah muito. George, é um livro Ai, o muito livro bom. dela é maravilhoso. O dela É um eu livro, li bem devagarzinho, porque ele é inglês, né? Ainda não tem a é, tradução. Então, É uma delícia. ver aquela que realmente É tem uma uma página poesia, ali, assim. mas é A Hannah, ela maravilhoso. trouxe uma poesia, assim, em forma de livro. Eu gosto muito do livro dela. E é engraçado que é um livro europeu, óbvio, mas ele tem uma pegada, né, brasileira engraçada no livro dela. É gostoso aquela vertente que ela Muita traz. conexão. Tem. É muito gostoso. E aí eu Tá faltando o penso Alex, assim, né, fazer o livro dele. Tá faltando a Ana Juliana fazer o livro dela, né, que eu não, sei o que vai meu estar tá no no forno, forno, é que né, eu, tá é no que eu forno. costumo falar. Eu sou uma pessoa muito lenta, assim. Eu leio muito. Eu não sei se é pelo perfeccionismo, que eu quero que tem que sair muito perfeito, então eu fico naquela coisa. Enfim, aí tem que estudar outras coisas. Eu não, mas eu tenho que saber isso para poder escrever sobre isso, enfim. Mas vai sair. Ano que vem tá Eu aí, os livros sei. tá no forno. Tô Tá. ligada. Então, porque a gente precisa cada vez mais, né? Uma coisa que eu falo muito com a Alex, a gente precisa muito dessa bibliografia, a gente precisa muito trazer isso para as pessoas de uma forma geral, seja de uma forma lúdica, seja de uma forma histórica, seja de uma forma intuitiva, com que abordagem seja, a gente precisa contribuir, né, para esses novos cartomantes que estão chegando e tem um caminho lindo pela frente e graças a Deus agora já conseguem pegar um caminho que tem essas referências, né, Ju? Porque a gente lá atrás, né, eu lembro que meu primeiro livro de baralho cigano foi um caderno escrito numa outra língua, né, que era em francês e que demorou um tempo para traduzir, para eu começar a ler. Eu não tinha livros em português, então foi muito difícil para mim os primeiros passos na cartomancia quando eu era pequena. E hoje a gente, graças a Deus, tem na nossa mão o que a gente precisa, né? A tempo e a hora, seja pela internet, seja fisicamente. Então é pura e simplesmente querer, né? Tomar a decisão de se aprofundar muito conteúdo gratuito e bacana na internet também, né? Muita coisa bacana. Claro que você tem que filtrar, mas tem muita coisa boa, muitas lives especiais e muitas páginas especiais também para se seguir, para se fazer um bom trabalho. Então, hoje eu acho que o cartomante de hoje, né? Ele tem uma gama de opções ali para ele que podem fazê-lo crescer cada vez mais. Então, isso é muito bonito de ver também. Eu acho que a gente tem que fazer um post do cartomante raiz e o cartomante É, Nutella. verdade. O cartomante raiz era aquele Né? que sofria, Total. aquele baralhinho. Acho que todo mundo começou com aquele baralhinho pequeno, né? De cigano, aquele pequenininho. Não tinha outro aqui no Brasil, tá, gente? E, cara, eu tenho o meu até hoje, tá todo amarelado. Foi minha avó que me deu. E foi muito, foi sempre muito sofrido, né? A história do baralho cigano lá atrás. Em relação à bibliografia e estudo, é sempre muito sofrido, é sempre esperando muita coisa. Para vocês terem uma noção, eu me correspondia com uma pessoa por carta para aprender métodos, porque não tinha essa questão de professor, né? Quem é professor, né? Você via o cara lá no fim do mundo
que dava aula porque era uma coisa ainda muito escondida. E hoje, graças a Sim. Deus, é só a Como gente é ligar o difícil, computador, né, né? o acesso à informação. A gente, até para ter livro, assim, e não só na cartomancia, até livros esotéricos. Eu vou Sim. fazer 30 anos esse ano. E eu lembro que para eu ler um livro esotérico, às vezes eu ia em uma biblioteca, num sebo. Não, e a realidade era diferente. Eu não podia, talvez até se explique o tanto de livro que eu compre hoje, até para compensar a época que eu não podia comprar tanto livro, né? Mas não tem essas coisas que às vezes a gente tem Tem, uma tem. compulsão por alguma coisa. Então, aí como é que o baralho traz pra gente análise, né? A gente se autoanalisa. Mas a gente. Eu ia nos sebos da vida, nas livrarias, Saraiva, adolescente, ficava lendo os livros esotéricos e aquelas coisas lindas. Eu ficava, meu Deus, que universo maravilhoso e tal. Só que era muito difícil o acesso. Principalmente se você era um jovem que não era rico, né? Abastado, que tinha um computador em casa. Eu vim ter computador em casa, acho que eu tinha 15 anos. Então, assim, foi uma demora muito grande, até para ter as informações, para ter os acessos. Então, hoje em dia, que a gente pode ter conhecimento, a gente precisa desse conhecimento. Principalmente se você quer ser esse profissional, né? É conhecer, é buscar. Tem que ler, sim, as bibliografias que são lançadas, sim. Mesmo que você olhe um livro e fale, caramba, eu li esse livro, tem livro aqui que eu já li, que eu falo, nossa, não é o tipo de livro que eu oriento. Eu comento isso no curso. Sim, Gente, olha, eu sim. oriento vocês comprarem, porque eu sou Leiam suspeita. Eu porque acho que faz vocês têm parte que da ver o que bibliografia, mas sabe. não é algo que você. Eu falo isso também, Exatamente. mas não é algo que você precisa levar para a vida. Mas leia Mas não é de algo que alguma você coisa ali que você vai precise. pegar. É É, isso. mas tem livro que eu acho muito ruim. Mas assim, vida que segue. Mas você precisa até ter esse conhecimento para você saber, caramba, esse livro não é bom, por quê? Ah, porque ele fala uma informação errada, porque tem isso. Ah, mas qual é a época que esse livro foi escrito? Será que Ter tinha esse já senso essa crítico é muito informação? importante, né, Ju? Porque isso acontece muito também, né? Ah, uma vez eu dei aula para uma turma, já tem muito tempo isso. E aí era ainda a escola europeia e eu estava aprendendo ainda sobre a brasileira, ainda muito antes de conhecer a Tânia. E aí eu dei o curso inteiro e no final do curso a aluna falou assim para mim, Dani, esse curso que você deu é pela escola brasileira, né? E eu ainda não conhecia a escola brasileira. Eu falei assim, tipo assim, onde você estava esse tempo todo, né? Eu falei, não, Uhum. tá na apostila, tá em tudo, tá em todas as aulas, né? Eu dava mais aula presencial naquela época, obviamente, para a pandemia, a gente botou tudo online, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, faz muito tempo isso e hoje eu penso muito, sempre me vem esse exemplo na mente, né? Às vezes a gente não presta atenção, né? Então, já aconteceu de eu começar o curso, eu sempre explico, tá na apostila, tá no meu livro, tá em todos os lugares, que eu faço parte da escola brasileira hoje, e aí vem uma pessoa e fala assim, mas Dani, eu tava vendo uma live do Alex, ele falou que a carta do trevo é diferente da sua. Quem tá errado? Eu falo, não tem erro. São escolas diferentes. Isso Então, esse aí. senso crítico ele é muito importante para isso, para você. Não, porque o que acontece muito hoje é isso. Eu ouço a Ju, né? Nossa, que live linda da Ju, que menina incrível. Aí eu saio da Ju e vou ouvir o Douglas, que é da Europeia, vamos dizer assim, né? Nossa, a Ju mentiu. Falta o senso crítico, É, sabe? De organizar as informações e falar assim, exatamente. nossa, que bacana, olha que olhar legal que o Douglas está trazendo, além do da Ju, que tem uma outra pegada numa outra escola. Isso é muito importante, a gente entender que você pode conviver com várias informações e salteadas e apanhar aquilo ali para Sim. fazer daquele dado ali uma E informação importante para você, né? o que eu tenho percebido, né, é que no final das contas, essa segregação, ela existe muito mais a nível de nome, porque se você for olhar lá do luz e sombra das cartas, ou se você for daquela carta específica, tá ali, entendeu? Então, assim, não é muito uma diferença, é mais a estrutura, né? Que um é da Europa, aqui no Brasil lê-se assim, a gente sabe que a escola brasileira ela vem de algumas convenções também que não foram feitas corretamente, então muito significado a gente acabou associando de uma outra forma.
que hoje em dia não é considerado errado, são escolas diferentes, Tem. mas a gente Mas que precisa também foi conhecer, muito a gente perseguida, precisa né? Foi entender. extremamente detonada. Há Exato. tempos atrás, eu que morei fora, vi muito isso acontecendo, porque era algo que era Sim, bizarro a mente, a escola brasileira vivia à margem, né? E hoje, graças a Deus, sim. e devemos muito isso à Tânia também, a forma como ela levou, né? Renata Tanho, né? Que é uma europeia que atua Sim. pela escola brasileira, lindíssima. A Mas forma como a escola brasileira tem se posicionado de forma e ética, consolidada. quantas pessoas lá de fora estão nos procurando para fazer o curso na nossa escola, porque lá fora tem a técnica, tem o conhecimento, mas a espiritualidade brasileira, né? Isso É é de diferente. nível orixá, de panteão africano, mas A forma a de vivência, espiritualidade, Renata, é a diferente. forma de vida, de experienciar a espiritualidade que a gente tem é diferente, Sim. né? Então a gente tem essa coisa, porque lá é uma coisa, são países, né, que se formaram ali no pé da igreja, naquela coisa mais ortodoxa, aquela coisa mais metódica e tal. Aqui a gente tem a liberdade dos povos, da miscigenação. Então é muito rico, é muita cultura que a gente tem. E E a muitas gente vezes a tem uma gente não entrega valoriza. emocional maior, né, Ju? A gente olha, né, de Sim, certa sim, forma, claro que com devidas proporções, porque a Itália é um país extremamente emocional, mas a gente olha, assim, a questão de entrega de fé e de espiritualidade. Existe uma convenção maior em outros países que é tão somente frequentar um lugar, né, ir à missa, né, rezar sim, uma novena, sim. fazer algo. A gente faz isso de forma mais bruxesca, né? De forma mais espiritual mesmo. Então, isso atrai muito, né? Eu tenho muitos alunos, muitos clientes europeus que já eram meus amigos e outros que vieram aí indicados. E exatamente por isso, que não trocam, não adianta, já foram outras cartomantes, mas gostam da forma terapêutica que a gente aborda, que é muito Sim, gostoso, né? É diferente, é sim, diferente. sim, sim. Então, essa trajetória que a gente vai buscando ter, né, para ser um baralho cigano terapêutico, uma leitura oracular terapêutica, ela não vai vir da sua cabeça, ela vem de estudo, de conhecimento, de trocas, né, de entender o outro, de participar dos processos sociais, de saber que você faz parte desses processos, né? Não é se colocar ai, gratiluz, aqui é só energia boa, essa good vibe, gente. Falei isso Nós com o vivemos num Alex, mundo né? real, Eu fui né? atacada, né? Quando eu fiz um vídeo lá no canal da Tânia sobre positividade tóxica, eu fui bem atacada no direct, até por colegas nossas. E é uma coisa, gente, que a gente precisa ter noção que uma coisa é eu dentro do meu ar-condicionado, trabalhando em home office, né? Olhar essa pandemia e falar, nossa, que absurdo aquela pessoa que está ali no bar bebendo, né? Porque eu tô aqui na minha casa. Outra coisa é aquele cara que está no bar bebendo, que acordou 5 horas da manhã, pegou um trem para ir para o trabalho, né? Sofreu todas as humilhações possíveis para chegar naquele trabalho. E na cabeça dele, com toda a razão do mundo, se ele pode se enfiar num trem, virar sardinha e ir trabalhar, ele também pode parar para beber a cerveja dele, gente, então, antes de chegar em casa, porque está Você sabe, estressado. é, eu morava na Zona Sul, assim, a gente é do Rio, né? Eu morava na Zona Sul do Rio. E aí veio pandemia e tal, eu tinha casa aqui e vim pra cá, pra Campo Grande. E a realidade do transporte público para me locomover para o trabalho é diferente, porque eu não dirijo, né? Eu não passei na prova, então ainda não dirijo. Então, assim, para ir para o trabalho, eu fiquei pensando, né? Como as pessoas são massacradas. Foi o que você falou, é o transporte lotado, é ônibus que muitas vezes não tem manutenção, entendeu? Aí essa pessoa que está É falta de estressada, respeito. pega a E família e aí vai você para a olha, praia, aí você fala assim, desculpa, gente, e eu aí você preciso entender a olha bolha, como o né? Estado. Sim, e aí você olha como o Estado, ele não atua para cá, não existe. Não tá aqui, entendeu? Então, foi você falar, é muito fácil também a gente estar no nosso ar-condicionado, na nossa bolha, e de repente falar, não, mas o seu pensamento vai mudar a sua vida. Eu concordo, o nosso pensamento, ele vibra, ele coloca para fora aquilo que a gente quer e vai se manifestar,
vai ajudar nas nossas atitudes, mas é muito quase Mas impossível fala uma isso pessoa para um de uma pai de família que está periferia. desempregado, com 4 filhos em casa, sem comida na mesa, Exatamente. que ele tem que agradecer por aquilo ali, porque a energia negativa dele atraiu aquilo para a vida dele. Eu sou uma cocriadora, né? Exatamente. Acredito na cocriação, mas acredito que existem fatores externos. Eu sempre falo isso. Sim, A sim, pandemia sim. é um fator externo. Ninguém acordou e falou assim: quero ficar um ano em casa, quero ficar isolada, quero ver gente morrendo. Ninguém falou isso, gente, não Isso aí, existe. isso Nós aí. criamos isso, ninguém criou nada. Isso é um vírus, é uma doença. Você é bióloga, sabe É mais isso do que aí. eu disso. Isso é científico, Então, né? assim, é complicado. Pois é. Então, a gente acaba criando esse universo, né? De caramba, e aí tem aquele outro lado, né? Tem um lado do preconceito, mas tem um lado, caramba, é a pessoa que tem um poder, e ali, e é inalcançável e tal. Então, assim, o profissional é uma pessoa que também tem família, né? Então, qual é o cartomante que você quer ser, né? Voltando ao assunto, que a gente conversa, né? A gente se deixar, fica a noite inteira. Mas tem a ver, porque a gente está falando também do cartomante que não trabalha com julgamento, né? Uma das coisas que eu mais É aprendi com a isso aí. cartomancia é não trabalhar e de forma nenhuma. Então, se a cliente tem 3 namorados, se ela precisa interromper uma gravidez, eu não posso trabalhar com os meus valores, é uma outra É isso pessoa. aí. Eu não posso colocar uma Você sabe religião no que meio. uma vez, eu sempre comento isso, eu peguei uma consulente que ela estava com uma questão ali com o marido dela, mas ela tinha outras pessoas se relacionando com ela, e ela tinha uma filha que estava à beira de ter depressão, precisando dela. E aí ela me perguntava do relacionamento. Eu já tinha falado, e eu falava, olha, sua filha. Ah, não, mas eu quero saber do fulano, mas sua filha. E aí terminou aquele atendimento, eu já estava, eu juro pra você, depois eu falei, gente, como a gente tem que ter ética e como a gente tem que respeitar e não julgar a vida do outro, né? Porque também a gente não sabe por que ela está nessa ausência de olhar para a filha, né? Nesse não olhar. Mas a minha vontade, quando eu terminei esse atendimento, era de pegar a moça e sacudir e falar: menina, Olha pelo a sua amor de Deus, o que está acontecendo? Olha, sua filha, esquece homem, vai olhar sua filha, sabe? Só que aí eu não pude fazer isso, porque Mas aí a gente vê não um é a nível de minha carência, vida, é isso, a gente vê um nível de carência muito grande, entendeu? provavelmente uma menina que teve, né, o abandono na infância, que precisa se sentir, né, se relacionando com Exatamente. E alguém, aí eu são tantas as entendi, eu falei, questões. realmente, preciso respeitar a trajetória dela. Embora tenha me dado raiva, por isso que eu falo, a Você é cartomancia, mãe ela também, né? está melhorando como pessoa. Porque às vezes eu vejo umas situações dessa que antes eu reagiria com muita raiva, hoje eu já fico, mas é a vida dela, eu não posso me meter. É Então, o isso. cartomante, ele precisa também saber o limite dele. E daí, Perfeito. um bom profissional, ele precisa também estabelecer os limites do consulente com ele, né? Porque senão você vai fazer um atendimento, depois você vai receber mensagem, testamentos, contando tudo. Tudo bem, a gente quer o feedback, a gente quer saber, a gente quer abraçar, quer ajudar, mas o atendimento é ali durante o atendimento. Depois, mas você vê isso, depois aconteceu isso e não sei o que e tal. Olha, terapia, É isso. né? Ó, terapia. Terapia. Quero Porque você atendimento não pode. urgente, né? Me atende agora, Ju, eu preciso Nossa, agora. Aí eu sempre pergunto, né, que eu faço essa pegadinha. É alguma coisa relacionada à saúde? Ai, de certa forma, sim, porque eu não tô comendo, Ju. Aí eu já sei, né? A gente já sabe o que é urgente, né? E eu falo, olha, se geralmente for a de urgência saúde, é relacionamento. é relacionamento. Se for muito de saúde, procura um médico, vê direitinho, um bom profissional. Se você estiver tendo uma crise de ansiedade, eu acho que vale procurar um profissional. Você precisa ser medicado, você Isso precisa aí. ser acompanhado. Não é o baralho cigano que vai trazer. E não adianta, né, abrir o baralho para pessoas que estão ansiosas, porque elas querem ouvir uma verdade. E aí não adianta, porque você não vai, você vai falar o que a alma está ali aberta, dizendo, você não pode mentir. E aquela alma não está aberta para ouvir qualquer coisa. Então não funciona, né? Não vai funcionar. Ou então você vai fazer algo superficial. Então esse tipo de cartomante também é o que eu gosto de ser, né? Aquele que fala não. Você falou muito bem, né, dos Isso limites. aí. Aquele que fala não, aquele que coloca limites, aquele que é exemplo, uma coisa que eu falo muito, né? Como que seus amigos te veem? Nossos amigos são bons termômetros, né?
como que os nossos amigos nos veem, qual é o exemplo que a gente está dando entre as redes sociais, né, aqui e aqui, com quem está lidando com a gente diariamente, né? Eu tenho o privilégio de ter muitos amigos, clientes, exatamente por isso que eles falam, eu gosto de você porque você é real, você é isso aí, eu gosto de você por causa Sim. disso. Não tem Gente, olha, a cartomante imagem, né? sai, cartomante dança, cartomante toma seus gorozinhos de vez em quando Ou também. Fica com as ressaquinhas de vez em quando também. Então, assim, fica para é tudo real, baixo, gente. É né? tudo Tem real. altos e baixos É isso aí. emocionais, fica indignada com o que está acontecendo, né, no nosso país. Briga, né? A gente briga às vezes com a gente mesmo, né? Porque a gente se cobra demais. Então, passa Gente, por doenças, né? é, Porque doença não tem a ver com vibração, tá, gente? Tem a ver com físico, tem a ver com corpo, né? Passa por momentos em casa, você perdeu a sua gatinha, eu acompanhei, isso é muito doloroso. Eu agora tenho um bichinho, eu sei o nível de amor que é, estou experimentando isso de novo. Então são sim, são muitos muitos caminhos, processos, né? né? E processos que a gente vai vivenciando. E a gente está chegando no nosso Sim. final. Então, chega a dar uma dorzinha no coração. Que delícia é ouvir a Ju, né, gente? Eu queria falar Dá. aqui, E né, nem é delícia ouvir a Dani também. para os meus alunos que estão aqui ou que vai ver essa live depois gravada, a Ju também é professora de baralho cigano, tá, gente? E além do curso, né, de formação de baralho cigano, ela tem dois cursos, três, na verdade, que eu acho incríveis. Dois eu fiz com ela, que foi o baralho cigano e os animais, né, no mundo animal, no reino animal, né, Ju? Que é lindo, ela fala sobre todas as cartas que são as cartas animais do baralho cigano, desde o cavalo, do cavaleiro, até a cegonha, né? Até o urso, cegonha. Cegonha vai depois. Me confundi agora, gente. A idade chega para todos. Ela tem também um curso incrível que eu fiz com ela, que é a Mandala Astrológica, que foi incrível, me trouxe muito aprendizado. E ela tem um que eu ainda não fiz, que é a Mesa Real, que eu vou fazer. Tudo da Em escola breve eu vou brasileira, por botar de novo. enquanto, né? Sim. É o que eu falo, Então, eu trago gente, as minhas influências ali também, mas a visão que eu tenho, a escola brasileira, até porque eu ensino a escola brasileira, mas aí no curso vocês vão ver, ó, eu vejo a âncora, vejo a âncora como trabalho, mas eu vejo assim, mas no Brasil não é assim, tá? No Brasil é desse é jeito. Se você isso. segue a escola brasileira, então a gente vai conversando, vai entendendo como é que funciona. E é A isso, gente. A gente vai A Lari tá aqui falando, né? Quero fazer da mandala. Ela é minha aluna, hoje minha amiga. Lari, indico demais, vale muito a pena. E eu acredito muito nisso, assim. Sempre que puderem, façam mais cursos de mais gente, troquem essa informação, acumulem informação para vocês irem criando aí o caminho de vocês, que tem tudo para ser incrível. Só basta vocês semearem, né? Plantarem aí suas sementes para colherem aí uma árvore bem bonita lá na frente. Ju, eu só tenho a agradecer. E se valorizar, né, Dani? Valorizar o profissional que cada um é. Eu costumo falar, eu vi o Cristiano Ronaldo essa semana, eu não curto o Cristiano Ronaldo, por N questões. Mas ele falou uma coisa que me fala. Gente, nem sei se eu vou ser processada, porque nem sabe quem eu sou, então tá tudo bem. Mas ele falou uma coisa que me trouxe assim, um alerta muito grande. Eu sou o melhor, porque se eu não acreditar que eu sou o melhor, eu não vou dar o meu melhor. Então, assim, sejam os melhores. Porque, assim, eu olho pra mim, eu não consigo falar, nossa, ai, eu sou ruim. Não, gente, eu acho que eu sou muito boa. Acho que eu sou maravilhosa, sim, porque eu sei que eu estudo, que eu me dedico. E É isso. até nem poderia dizer, porque quem me conhece sabe que eu tenho isso mesmo de. Quando eu sei que eu sou boa, tá? Não é por arrogância, não, mas é porque eu sou mesmo, tá? Muito Mas é boa. você se dar o Então, seu assim, valor, né? A Maria Bethânia, ela fala muito isso isso, aí, né? é você Saiba o se seu valor. valorizar Nem mais, nem em menos do relação a que quem você você é, é. né? É isso aí. Então se valorizem. Ah, mas se alguém falar, ah, mas o fulano tá cobrando tanto, olha, então você Não joga com o importa. fulano, porque eu trabalho dessa forma, eu atendo assim e tenho certeza. Depois do atendimento, você, né, que durante ali o atendimento, você não vai ter só um suporte de cartas. Se a gente olhar alguma coisa que precisa de um floral, coisa a gente vai ajustar, vai ajudar, orientação com o psicólogo, orientação com o médico. Será que um péssimo profissional vai fazer isso? Vai mandar, de repente, você fazer algumas outras coisinhas, né? É Umas isso. amarrações, uns negócios, e aí
né? É complicado. Verdade. Muito obrigada, minha linda. Que o seu caminho Agradeço. continue seja inspirador, como tem sido pra gente, viu? Obrigada mesmo. Você Obrigada. também. Me chame mais vezes, eu quero mais Você live com você lá no meu Instagram. pode Só me chamar. Tem organizar muito que tema nós pra gente falar faremos. aí. Fiquem com Tem Deus, muita gente. coisa. Obrigada por Gente, cada um de beijo. vocês, gente. Beijo, vai ficar Adorei, gravada. foi Eu tenho lindo. certeza que eu vou conseguir deixar gravada, como eu deixei a do Alex, porque é todo um processo, né, aqui internetico, mas eu tenho fé que vai dar certo, né? Mesmo com Mercúrio Já retrógrado. deu. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tenham um lindo final de semana. Tchau. Beijos.